apresentar para o pessoal que eu não conheço a todos. Eu sou Alessandro, participo aqui da Oficina de Valores. A Oficina de Valores tem várias atividades, várias frentes de trabalho, e é esse grupo de oração. Desse grupo de oração, está fazendo um teste aí, tanto quanto horário, quanto com lugar, agora nesse mês de agosto, mas dando tudo certo, a gente segue depois também. Nesse primeiro momento, a gente está mergulhando um pouco na palavra de Deus a partir dos samaritanos. Os samaritanos são personagens bem importantes do Evangelho. Eles são quase, vamos assim, coadjuvantes de luxo. Eles aparecem aqui de vez em quando, e sempre que eles aparecem tem alguma coisa, tem alguma mensagem importante, assim. Todo Evangelho é importante, né? Mas assim, tem alguma coisa que chama a atenção. Semana passada, a gente conversou sobre quem eram esses samaritanos. O pessoal que não veio, eu vou explicar um pouquinho hoje também sobre eles. Mas hoje a gente vai falar mais diretamente sobre uma mulher, uma samaritana que teve uma conversa muito longa com Jesus, uma conversa bem longa, um dos diálogos mais profundos do Evangelho, com certeza. A gente vai falar sobre elas. Os samaritanos, eles eram um povo ali familiar aos judeus, mas eles adoravam o Deus verdadeiro, eles adoravam o Senhor, mas eles também adoravam outros deuses. Eu falei semana passada que é como se eles tivessem se convertido pela metade. Eles aceitam o Deus verdadeiro, mas eles não negam aqueles deuses que estavam com eles antes, né? Então eles misturavam bastante as coisas, né? Isso que é o que é importante para a gente entender um pouco a pregação de hoje, né? O diálogo da samaritana com Jesus está no Evangelho de João. A gente vai para a Bíblia e quiser abrir, no capítulo 4 do Evangelho de João. É o capítulo 4 inteiro, ou seja, para vocês verem como é que o diálogo é importante. Tem um capítulo da Bíblia inteiro só sobre o diálogo de Jesus com a samaritana. Mas nós vamos ler do versículo 7 até o 19 só. Então, João 4, versículo 7. Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo 7. Só para contextualizar vocês, o que acontece? Jesus estava viajando e ele está voltando para Galiléia e ele passa por Samaria. E ele está com muita sede, está com fome, e os discípulos deixam ele sozinho, e ele se senta à beira do poço, e os discípulos vão comprar algumas coisas, mas deixam Jesus sozinho na beira do poço. Na beira desse poço, Jesus não tem com que tirar água desse poço. Chega uma mulher para tirar água, provavelmente com equipamento lá, um balde, uma cota, não sei exatamente como é que eles tiravam água na época, mas não deve ser uma coisa muito diferente disso. Então, estavam lá, foram tirar a água, ela foi tirar a água, e aí nesse momento que ela vai tirar a água, Jesus se dirige a ela, e aí a gente começa o texto. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. Aquela samaritana lhe disse: sendo tu judeus, como pedes de beber a mim que sou samaritano? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conhecesse o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesmo, e ele te daria uma água viva. A mulher replicou: Senhor, não tens por que tirá-la, o poço é fundo. De onde tens, pois, essa água viva? És, porventura, maior que nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, também os seus filhos e seus rebanhos? Respondeu Jesus: todo aquele que beber dessa água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Todo aquele que beber dessa água tornará a ter sede, o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der
virá a ser nele fonte de água, que jorrará até a vida eterna. A mulher suplicou: Senhor, dá-me desta água, para eu já não ter sede nem vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e volta cá. A mulher respondeu: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Tens razão em dizer que não tens marido. Tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu. Nisso disseste a verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Bom, minha gente, vamos ficar com esse trecho do Evangelho na cabeça e vamos meditar 2 pontos nesse trecho. Assim. O primeiro ponto é que Jesus fala sobre uma água que dá vida, sobre uma água viva. Jesus fala de uma água que ela parece meio estranha, né? Que ela é diferente das águas que a gente conhece. É uma água que quem bebe dela não tem mais sede. Quando Jesus fala isso, talvez a moça não entenda logo de cara. Por quê? Porque água viva era um sinônimo de água corrente. Água viva era um sinônimo de água corrente. Tipo, a água de um rio é uma água viva, é uma água que corre. Só que Jesus está falando de coisa que não é bem disso, né? Então, aonde tem tal água? Onde você vai tirar ela? A mulher está entendendo a água literalmente. E Jesus, ele vai explicar que essa água é uma água que sacia a vida não de forma material, né? Mas que sacia a vida plenamente. Quem beber dessa água nunca mais tornará a ter sede. Assim. É uma água que é diferente. Assim, né? Não é meramente... Tá? Jesus sai da água do poço ali, né? Daquela água que é importante para a gente se manter vivo, para uma água que é ainda mais importante do que essa. E assim, todos nós que estamos aqui essa noite, e também os que não estão aqui essa noite, todo mundo tem uma sede, assim, uma sede muito profunda, que a gente não consegue ignorar. Todo mundo tem uma sede de felicidade, todo mundo tem uma sede de uma vida com sentido. A gente não nasceu para ficar por aí à toa, para viver uma vida qualquer. A gente, dentro de nós, anseia por uma vida que vale a pena. A gente pode reparar isso, que nós somos pessoas eternamente exagero, eternamente está errado, mas assim, nós somos pessoas constantemente, essa palavra que eu queria, constantemente insatisfeitas. A gente conquista uma coisa, a gente quer outra, não é verdade? Ou a gente conquista uma coisa, a gente quer outra. A gente, sei lá, você tem tua casa, os móveis estão arrumados de um jeito, você vai lá e quer arrumar os móveis de outro. Isso é uma coisa que eu nunca entendi muito bem. Mas tem gente que é isso, né? Não, tem que arrumar minha casa de outro jeito. Ou sei lá, a casa está pintada de um jeito, quer pintar de outra cor. Ou, sei lá, está trabalhando em alguma coisa e pensa, eu queria fazer uma coisa diferente, queria, sei lá, conseguir outra coisa. Ou sei lá, poxa, será que a gente não pode adotar um gato? O pessoal vai pensar essas coisas assim, né? Já tem uma... Será que como a Sabrina, né? 9 gatos? A gente sempre quer fazer alguma coisa diferente, assim, né? E a gente julga que essas coisas são coisas... Eu estou falando de coisas boas aqui, eu estou falando de coisas... Ter um gato é legal, arrumar a casa de outro jeito é uma coisa legal, você, sei lá, pintar a casa é uma coisa legal, vou fazer um curso novo, tudo isso são coisas boas. Só que tudo isso parece que só satisfaz por um tempo, já repararam? A gente, sei lá, vamos dizer, eu gosto de futebol, eu gosto mais ainda do Fluminense, né? E eu reparo uma coisa, que, cara, ser técnico, ser jogador de futebol, deve ser um negócio muito difícil, cara, porque o torcedor está vibrando e chorando hoje, e na semana seguinte ele já está bravo com o time, achando que o time é a pior coisa do mundo, não sei o quê, porque parece que nenhuma vitória satisfaz. Aquela vitória, na hora que ela veio, ela é grandiosa, mas na semana seguinte, o que está em jogo já é outra coisa, assim. E a gente tem isso, sabe? A gente tem esse desejo de coisa, e a gente está certo em buscar, em fazer as coisas. Só que parece que todas essas coisas são como a água da qual Jesus falou aqui, né? Dessa água material. A gente bebe e dá sede de novo.
A gente bebe e dá sede de novo. Por melhores que sejam, por mais interessantes que sejam, por mais saudáveis que sejam, a gente bebe e dá sede de novo. A gente faz e tem vontade de novo, né? Só que aí tem um perigo. Nessa nossa busca por saciar a sede, por vezes a gente se perde. E por vezes a gente faz coisas que parecem que vão saciar a nossa sede, mas acabam fazendo mal para a gente, sabe? Repare, aquela mulher buscou saciar a sede em 5 maridos. Ela tentou 5 vezes. Cara, é um negócio estranho, né? Você pensa assim, cara, pessoa, ou ela é muito difícil, ou ela arrumou 5 caras, cara, é uma situação complicada, né, cara? E não foram só 5, porque ela tá com um agora que não é o marido dela. Então, assim, aquela mulher buscou 5 vezes e não deu muito certo, assim, né? E pela conversa que Jesus tem com ela, não parece que foram maridos viúvos, não parece isso, sabe? O tom da conversa. Parece que aquilo ali não era uma vida boa, tá entendendo? Parece que aquilo ali não era. Depois eu vou explicar o que esses maridos significam, dá pra gente entender isso. Esses maridos são abandonar esses maridos é a realização de uma profecia. Mas, assim, ela tentou, e tentou de um jeito que a fez mal. Gente, olha só que horas eram. Deixa eu ver aqui que horas eram. O Evangelho diz, né? Era por volta do meio-dia. É que vocês não estão acostumados, ou vocês têm água encanada ou têm bomba em casa. Vocês não estão acostumados a buscar água no poço. Ninguém busca água no meio-dia. Sol na cabeça? Tipo, o sol na pior coisa. É esforço, é difícil. Ninguém vai buscar água meio-dia. Meio-dia não é horário de buscar água. Você vai buscar água cedo, você vai buscar, ou sei lá, no final do dia. É que a gente está, felizmente, né, a gente não tem que ficar puxando água do poço, mas meio-dia não é horário de buscar água. Provavelmente essa mulher foi meio-dia para não encontrar ninguém, porque ela sabia que era uma hora que o poço ia estar vazio. Provavelmente essa mulher que não era muito bem vista. Era uma mulher que não era muito bem vista. Ela, ou pelo menos, tinha dificuldade nas suas relações com outras pessoas. Né? E às vezes a gente se perde nesse caminho, como essa mulher se perdeu, buscando águas que saciam nossa sede, que parece que logo a sede volta. E às vezes a gente está investindo o nosso tempo em águas que não saciam. Em águas que não saciam. Tem uma passagem que eu gosto muito, das passagens que eu mais gosto na Bíblia, que é Jeremias 2,13. Essa passagem ela me fala muito. Assim. Olha só o que o profeta Jeremias fala sobre o povo de Deus e sobre nós. Porque meu povo cometeu uma dupla perversidade. Abandonou-me a mim, fonte de água viva, para cavar cisternas fendidas que não retêm água. Porque meu povo cometeu uma dupla perversidade. Abandonou-me a mim, fonte de água viva, para cavar cisternas fendidas que não retêm água. A gente não consegue simplesmente aceitar a sede. Só que, por vezes, além de não buscar saciar essa sede em Deus, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai criar cisternas. A gente quer acumular, de alguma maneira, alguma felicidade na nossa vida. E essas cisternas, repare, são cisternas fendidas, cisternas que não retêm água. O que são essas cisternas? A gente pode falar, né? Essas cisternas podem ser os nossos vícios, os nossos maus hábitos, que no final das contas são estratégias que nós julgamos que vamos para a gente ter felicidade e que não trazem felicidade. Pensa, minha gente, quanta gente não vive a partir de uma lógica de mendigar atenção, por exemplo, é tão carente que, na verdade, às vezes, não olha para a própria dignidade, mendiga atenção. Ou quanta gente parece não viver uma vida sem sentido, que a vida é só passar o tempo. Eu tenho tempo para cá, né, tenho voltado a ter algumas conversas um pouco mais profundas sobre a vida das pessoas, e eu tenho reparado como é que as pessoas estão perdidas, sabe? Essa semana mesmo eu conversei com
uma amiga, eu falei assim, caramba, cara, como é que essa menina sofre? Como é que essa menina vive como se fosse uma ovelha sem pastor, sabe? Como é que... E é uma pessoa assim que não tem contato com Deus, sabe? Não tem contato com Deus. Eu falei, cara, parece que a resposta está tão na cara, mas a pessoa não vê, sabe? Às vezes se habituou tanto a cisterna vazia que não consegue ver para além disso. E às vezes eu estou falando das pessoas, mas isso é algo que eu e que você fazemos. Adotamos estratégias para sermos felizes que na verdade não nos realizam, que na verdade não trazem felicidade, que na verdade são águas, às vezes até água, sei lá, com gosto de vinagre, até água suja, água que não sacia, sabe? Eu tenho reparado realmente como é que as pessoas estão confusas. Ano passado, eu fui a São Paulo, e aí um amigo meu estava lá e me chamou para jantar com os amigos dele. E aí eu fui jantar com os amigos, o pessoal tudo assim, em volta de uns 25 anos, 25, 26 anos. E uma idade muito bacana, né? Uma idade onde, tá começando a dar grandes passos na vida, a idade de grandes sonhos. E aí, o pessoal começou a conversar. Eu não vou contar de histórias não, para manter sigilo, ainda mais que estão filmando. Aí o pessoal contando as histórias, e eu falei, cara, cada um mais perdido do que o outro. E aí eu soltei assim, eu falei, eu não conhecia ninguém. Eu falei, cara, depois que eu falei isso. Eu falei, gente, eu achava que eu era confuso, mas olhando para vocês estão de parabéns. Aí eu falei, cara, o que eu falei? Eu nem conheço as pessoas. Aí o mais maneiro é que eles concordam. É verdade, cara. Porque realmente as pessoas estão confusas, sabe? E é uma confusão que faz mal, sabe? Na verdade, essa confusão de não saber para onde apontar o coração destrói as vidas da gente, sabe? E é diante de cada um de nós, porque eu também posso estar confuso, não é o fato, não estou livre disso, mas é diante de cada um de nós que Jesus se coloca e fala como falou aquela mulher: se tu soubesses quem te falas, tu lhe pedirias e ele te daria de água, ele te daria uma água. Se tu soubesses quem te falas, tu lhe pedirias. Repare, é uma oferta meio absurda. No final das contas, Jesus está dizendo o seguinte: é só pedir. Ele não está colocando nenhuma condição. Ele não está dizendo, ó, você tem que estar limpinho para vir até mim, você tem que estar com a tua vida direita, você tem que estar acertado. No final das contas, se você soubesse quem está na tua frente, você lhe pediria. Se você soubesse quem eu sou e o que eu posso te oferecer, você me pediria. Olha que bonito, sabe? Jesus não está te pedindo nada nessa noite, ele não está pedindo nada a essa menina com quem eu conversei, ou não está pedindo nada a esse pessoal com quem eu jantei. O pessoal é muito confuso. Ele não está pedindo nada a esse pessoal com quem eu jantei ano passado, nada além da própria sede. Jesus tem sede da tua sede, olha que bonito. Essa tua sede de felicidade, essa tua sede de sentido, essa angústia que está dentro de você e que você não consegue resolver, é disso que Jesus tem sede. É isso que Ele quer que você apresente a Ele. É isso, sabe? Se tu soubesses quem te falas, tu lhe pedirias e Ele te daria água da vida. Como diz o Frei Raniero, alguém que eu admiro muito, o encontro com Cristo não tem condições. Isso é muito bonito. Jesus não coloca nenhuma condição. Os pecadores se aproximam dele, as prostitutas se aproximam dele, os cobradores de impostos se aproximam dele. Você pode colocar qualquer... Os flamenguistas podem se aproximar dele. Jesus, você pode colocar todo mundo pode se aproximar dele, sabe? Ele não coloca condições. E isso é bonito, minha gente, porque o encontro com Cristo não tem condições, ele tem consequências. Esse que é o ponto. Para essa mulher, teve consequências. A gente chega de qualquer jeito, mas a gente não sai do mesmo jeito. A gente chega de qualquer jeito, mas a gente não sai do mesmo jeito. Esse que é o ponto, sabe? Né? Olha que bonito. Com aquela samaritana, Jesus foi além de uma rixa
que durava séculos e falou com ela. Gente, Jesus foi ali, além de um monte de coisas. Nessa época, um homem não se dirigia a uma mulher desse jeito assim também, estão entendendo? Os homens não, é porque a gente está numa sociedade que é mais igualitária, então o homem fala com a mulher. Não é, Jesus foi além disso, Jesus foi além da rixa que tinha com os samaritanos e falou com ela. Então hoje, independente da nossa condição, dos erros que a gente tenha cometido, da situação do nosso coração, das tristezas que a gente carrega, ele ultrapassa qualquer coisa e diz: vem. E diz que quem bebe da água que ele oferece não terá mais sede. Aqui eu penso duas coisas. O que significa esse não ter mais sede? Né? O que significa quem bebe da água que eu ofereço não tem mais sede? Bom, o encontro com Deus, e eu posso testemunhar isso pela minha vida, ele traz alegria e ele traz sentido. A gente é mais feliz se a gente for de Deus. Ele traz alegria e traz sentido. Assim, nós percebemos quando a gente encontra o Senhor, quando a gente faz uma experiência pessoal com Ele, que nós somos amados. Esse é o ponto, que nós somos muito amados. E sei lá, mas Senhor, eu sou confuso, igual essa mulher, eu tive 5 maridos, mas Senhor, eu aprontei todas, ou Senhor, eu não aprontei nenhuma, minha vida não tem graça, eu só fico em casa vendo televisão, eu só fico em casa vendo televisão, Senhor, eu tive depressão, Senhor, eu não valorizo. Cara, independente da situação, que a gente percebe é que a gente é olhado com amor, sabe? Isso muda tudo, assim, né? Ele nos ama, apesar de toda e qualquer limitação que a gente possa ter. E quando a gente descobre que Deus nos ama, a gente descobre que tem um caminho à nossa frente. Isso é muito bonito, sabe? Quando a gente descobre que Deus nos ama, a gente descobre que tem para onde ir, que a vida não acabou, que tem coisa adiante, sabe? Como é que é triste, sabe? A gente vê um monte de... Eu trabalho com adolescentes, a gente vê jovens sem perspectiva de vida, né? A gente vê pessoas, sei lá, com um monte de talento, com um monte de coisa, e olha para a vida como se fosse, sei lá, como se a vida não tivesse nada para oferecer, como se o melhor já tivesse ficado no passado, ou o melhor nunca tivesse chegado. Descobrir que Deus nos ama, descobrir que a gente sempre tem um caminho. Isso vale para o velho, isso vale para o novo. Isso vale para o cara que tem 15 anos, isso vale para a pessoa que tem 99 anos. É descobrir que tem um caminho à frente. Descobrir isso é fundamental. A gente tem que fazer essa experiência profunda, sabe? A experiência de um encontro pessoal com Jesus. E esse encontro ele pode ser feito hoje. Esse encontro ele pode ser feito agora. Eu tenho que, aqui durante essa pregação, depois da oração que a gente vai fazer, diz a Deus no teu interior, independente se você está na igreja há 20 anos, se você está chegando agora, meu Jesus, eu quero. Meu Jesus, eu quero te encontrar. Essa é a primeira coisa. A água viva é esse amor de Deus, sabe? A outra coisa é que beber de uma água viva, beber da água viva, e não ter mais sede, não significa que tudo vai estar resolvido. Às vezes a gente tem isso, né? Tipo, encontrei Jesus, então nunca mais vou ter uma tristeza na minha vida. Encontrei Jesus, então nunca mais vou ter problema. Igual, eu lembro, agora não tem mais, né? Mas quando eu era mais moleque, tinha no Cacete do Planeta as organizações Tabajara, né? Falava assim, seus problemas acabaram, né? Não é isso, assim, isso não vai acontecer, não é essa a promessa de Jesus, sabe? A água que sacia toda a sede não é o fim dos problemas, né? Na verdade, não é o fato de que a gente não vai ter nenhuma aflição. Beber dessa água é começar. A gente vai ter confusões no caminho, só que essas confusões vão ser diferentes. Não é a confusão de quem não sabe mais para onde ir. É a confusão de quem está procurando o melhor caminho, mas sabe onde quer chegar, entendeu? Não é a confusão de quem não tem rumo para a vida. A gente vai ter confusões, a gente vai viver tudo, e também não é a confusão de quem está sozinho. Caramba, eu estou sozinho, né? Não é mas a gente vai viver todas as confusões na companhia do Senhor. Ele sempre vai estar lá. Tem um sentido, mesmo nos piores momentos da vida, que a gente não está vendo nada, há um sentido, há companhia.
a companhia. Essa é a descoberta importante, né? Mas eu disse para vocês que eu ia mencionar 2 pontos. O primeiro foi essa questão da água viva. O segundo está nos versículos 16 a 18. Disse Jesus: vai, chama teu marido e volta cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Disse Jesus: tem razão em dizer que não tem marido. Tiveste 5 maridos e o que tem agora não é teu. Bom, tiveste 5 maridos e o que tem agora não é teu. Vamos lá. Uma coisa que eu penso é que como é que era diferente a forma como Jesus tocava e toca a história das pessoas. Imagina o seguinte: essa mulher, ela, com certeza, ela era meio incomodada com essa situação. Isso aqui podia ser muito bem um jogar na cara, né? Aí você falou, bem, você nunca teve marido, teve 5 maridos e agora... Mas a gente sabe pela reação dela que não foi isso que aconteceu. Quando Jesus, de algum modo, falou dos erros daquela mulher, aquela mulher não se sentiu acusada, ela se sentiu acolhida. Ela percebeu em Jesus um profeta. E apesar, isso é bonito, né? De toda uma vida no erro, ela não se sente acusada, ela se sente compreendida e ela sente que na frente dela tem alguém que pode oferecer outro caminho. No olhar, na voz daquele homem, ela se sentia chamada a algo maior, né? A viver como uma filha de Israel, a viver como uma filha de Deus, sabe? Também a nós essa voz é dirigida, porque nós também temos nossa coleção de erros, né? O pessoal fala assim nas histórias, todo mundo tem seus esqueletos no armário, né? A gente também tem nossa coleção de coisas das quais nós não nos orgulhamos. Eu tenho as minhas assim, né? E essa voz vem a nós, né? E nessa voz a gente percebe as nossas misérias, mas a gente percebe a misericórdia daquele que nos chama. Isso é verdadeiro para todo mundo que é cristão, sabe? Encontrar com Deus e ser amado por Ele, é perceber, é muito mais do que eu mereço. É muito mais do que eu mereço. E isso é fundamental, sabe? Uma coisa que eu quero dizer é o seguinte, né? Eu não sei aqui os tropeços que já tenho na tua vida, mas ânimo. No pecado a gente mostra quem a gente é. No perdão, Deus mostra quem Ele é. Então, hoje, é essa experiência que a gente tem que fazer de quem é Deus. De quem é Deus. E uma coisa que é importante, né, para nós cristãos. Eu estou falando aqui sobre como essa voz é dirigida a nós. Sobre como nós temos que ouvir uma voz que mais nos compreende, que nos acusa e que nos chama a mudar de vida. Mas essa é a voz que nós devemos também levar aos outros, assim, né? Essa é a voz que a gente deve... Os outros devem encontrar em nós cristãos essa voz. Não uma voz que diz que o errado é certo, não é isso. Mas uma voz que, na verdade, mais do que acusar, anuncia, mostra um caminho, mostra uma alternativa, mostra que a pessoa é mais do que o erro dela, Minha gente, sente só, o drama daquela mulher era grande. Assim, né? Só que há um sentido ainda maior nessa passagem, que não é o drama dessa mulher. Esse diálogo, ele opera em 2 níveis. Tem um nível que é o nível pessoal dela, e tem um nível que é da história dos samaritanos. Assim, né? Vamos lá, vamos entender, né? Nessa passagem é realizada uma grande profecia do Antigo Testamento. Para explicar isso, a gente tem que colocar a passagem no contexto das Escrituras. Bom, quem estava aqui semana passada lembra, e quem não estava, contextualizei hoje, que os samaritanos viviam uma vida meio paganizada, né? Acreditavam em Deus e misturavam com outros deuses, né? Eles eram judeus paganizados, vamos colocar isso. Mas tem uma profecia, lá no livro do profeta Oséias, profecia bonita, que fala sobre a conversão dos samaritanos. Aí, olha só o que a profecia fala. Afastarei de seus lábios os nomes dos Baais. Não entendi nada. Vamos tentar entender, né? Afastarei dos teus lábios. O que tem a ver Baal com o marido de Samaria? Vamos lá, vamos entender, né?
Aqui que é o ponto interessante, né? Nas línguas semíticas, nas línguas lá que Jesus falava, naquele contexto, Baal significa marido. É a palavra usada para marido, assim, né? Só que Baal também é o nome de um deus daqueles povos. Baal também é o nome de Deus daqueles. Então, inclusive no Antigo Testamento fala das batalhas lá contra os servos de Baal, não sei o quê. Então, Baal é uma palavra que, vamos colocar uma tradução meio por cima assim, é como se fosse Senhor. Então, a mulher se dirigia ao marido como Senhor e um Deus que também se chamava Baal, né? Então, tiveste 5 maridos e o que tem agora não é teu. É como se Jesus dissesse para o samaritano: tivesse 5 deuses além de mim. Tivesse 5 deuses além de mim. Olha que bonito, né? 5 era o número de povos que foram levados a Samaria e que se misturaram com os judeus. Cada um tinha o seu Deus. Então tivesse 5 maridos e o que tem agora não é teu, né? No diálogo com aquela mulher, ao dizer que ela tem 5 maridos, Jesus está dizendo: você tem outros senhores. Você tem outros senhores, né? Naquele diálogo, Jesus busca reconduzir Samaria ao verdadeiro Deus. Um Deus que eles já conheciam, mas que eles não honravam plenamente. Assim. O coração dos samaritanos era dividido. O coração dos samaritanos era dividido. Em outras palavras, os samaritanos eram adúlteros. Se for pegar o Antigo Testamento inteiro, adultério é sinônimo de idolatria, né? A palavra que é adultério, Deus fala que o povo é adúltero, está dizendo que o povo é idólatra, né? Que o povo tem o coração dividido entre ele e outros deuses, assim, né? E isso é legal a gente pensar, eu trouxe isso semana passada, né? Com o que Deus divide o nosso coração? Nosso coração está dividido entre Deus e o quê? Entre Deus e o quê? Quais são os nossos Baais? Se hoje essa conversa fosse entre eu e Jesus, quantos Baais, quantos maridos, quantos senhores ele poderia dizer que eu tenho? Tivesse 5, tivesse 6, tivesse 10, quantos eu tenho? Com quantos Deus divide o meu coração? Com quantos Deus divide o meu coração, sabe? E o bonito é que quando aquela mulher encontra Jesus, cara, a vida dela muda. E aquela mulher, que se vocês forem, depois lê o capítulo 4 inteiro do Evangelho de João, é muito legal, é muito legal. Depois que ela vai embora, e ela vai empolgadíssima contar para todo mundo o que tinha acontecido. Aquela mulher que estava com vergonha de tirar água cedo, ela vai para todo mundo contar como é que foi o encontro dela, que ela encontrou o Messias. E o encontro, isso é muito bonito, porque o encontro com Jesus leva ao anúncio. A notícia que a gente recebe é tão boa, que a gente não pode ficar com ela só para nós, sabe? A gente quer levar para os outros. Não é porque a gente quer que os outros pensem como a gente, não. É porque esse Jesus mudou a minha vida e eu quero que os outros o conheçam. Porque eu não quero que os outros gastem tempo com águas que não saciam, cavando cisternas rachadas. Eu não quero mais fazer isso, sabe? A gente quer dividir. E uma coisa que é bonita é o seguinte, né? A conversão de muitas vezes começa a conversão de um. Na Samaria, um monte de gente se converteu naquele dia. Vocês foram ler o Evangelho, primeiro pelo testemunho dela, e depois pelo Jesus que ela levou até lá. Então, assim, às vezes a conversão de um monte de gente começa com a conversão de uma pessoa. Você já parou para pensar a conversão de quanta gente pode estar dependendo da tua? Isso é um negócio que a gente não pensa, né? A conversão de muita gente pode estar dependendo da minha. De eu fazer essa experiência pessoal com o Senhor, encontrar sentido para a minha vida